Meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os que estão sintonizados aqui na Rádio Sombra do Onipotente, pois aqui se fala a verdade. É um prazer ter a tua companhia neste momento e hoje nós vamos trazer mais uma palavra de Deus até o seu coração, até o meu coração. Mas que primeiro você acredite que é a palavra de Deus que estará sendo dirigida a você e que você tome posse desta vitória, pois Deus sabe todas as coisas e o assunto que nós vamos abordar hoje, creio eu, tem a ver muito com a tua vida, pela atual circunstância que você possivelmente possa estar atravessando. No livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, diz assim: Então ele exclamou: O que faremos? A nossa história começa, essa narrativa, dizendo que Ben-Hadad, rei da Síria, tinha uma sanha mortal contra Israel. Era o desejo daquele rei, naquela época, acabar com a raça, com o povo israelita. Queria riscar do mapa a nação de Israel. E o rei de Israel, por sua vez, recebia os recados do profeta Eliseu, que era um homem de Deus, sobre os planos do rei inimigo, aquele que queria destruir o povo de Deus. A situação naquela época chegou a tal ponto que o rei inimigo, Ben-Hadad, afirmou: não é possível, deve haver um informante entre nós. E ele, muito descontente com a situação, reuniu-se com os seus oficiais capitães, queixando-se com eles sobre essa situação. E ele afirmou: alguém dos nossos está levantando para conhecimento do rei de Israel informação sobre as decisões que tomamos. Mas um oficial de dentre eles disse: Majestade, não é bem assim. O que acontece é que o profeta Eliseu tem um sistema de informações superior ao da melhor agência e sabe até as palavras que o Senhor fala dentro da sua recâmara, ou seja, dentro do seu quarto. Logo depois, a imprensa do palácio, trazendo para os dias de hoje, imprimiu um grande cartaz com a fotografia do profeta e os dizeres: procura-se, para ser colocado em todas as esquinas e praças dos mercados de Israel. Assim, o primeiro a ser capturado não deveria ser o rei de Israel, o principal inimigo deste rei Hadad, mas sim um profeta de Deus chamado Eliseu. O rei da Síria recebeu informações de que o profeta Eliseu estava numa cidade chamada Dotã. E ele, mais que depressa, meus amados, marchou para lá à noite e cercou a cidade com seus cavaleiros. Uma verdadeira operação de segurança foi montada naquele local. Um aparato bélico, trazendo para os dias de hoje, e uma movimentação intensa, mais do que a transferência de um traficante de um presídio para o outro, como se faz hoje. Mas Eliseu não estava só, ele tinha consigo um rapaz, que era ali o seu ajudante, ali o seu servo, e o rapaz que estava com Eliseu, um aluno da escola de profetas, quando se levantou pela manhã e deu uma olhada pela janela, o que aquele rapaz viu naquele momento? A silhueta da montanha era outra, ou seja, o formato da montanha naquela manhã era outro. Havia no horizonte uma tropa com cavalos e carros de guerra. E o moço correu apressadamente para o profeta, imaginando: agora quero ver o que ele vai fazer. E contou o que estava acontecendo ao profeta. E o profeta respondeu com segurança: não precisa ter medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. O rapaz olhou para o profeta e perguntou a si mesmo: será que ele escutou bem o que eu falei? Senhor, nós estamos cercados por carros e cavaleiros, são milhares deles. Será que ele entendeu outra coisa? Somos somente nós dois. Como é que o senhor pode afirmar que
os que estão conosco são mais do que eles. Como podemos ser mais do que eles? Trazendo para os nossos dias de hoje, algumas pessoas vivem abaixo da linha da pobreza espiritual, porque não têm noção de todo o poder que está à sua disposição para enfrentar as dificuldades. Deus chama cada crente a dizer como Paulo, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. 2 Reis 6:16. Todos vivemos sob o mesmo teto, mas nem todos têm o mesmo horizonte. É um bom pensamento para mostrar a diferença entre Eliseu e o rapaz que o acompanhava. Ali, diante daquele cerco do exército da Síria para capturar o profeta Eliseu, vemos em duas situações o mesmo jovem, estudante da escola dos profetas. Quando ele olhou pela primeira vez, viu os cavalos de verdade, de carne, sangue e os carros de ferro. Mas quando ele olhou pela segunda vez, viu muito mais do que cavalos e carruagens de fogo, do que aqueles que estavam com o inimigo. A nossa tendência é imitar Eliseu ou o ajudante dele. Parece que, como seres humanos, olhamos primeiro para a escuridão, para os cavalos do inimigo e seus carros de guerra. Vemos dias duros, difíceis pela frente. Começamos a olhar para nós mesmos como incapazes e sem forças, aumentando em muito o tamanho dos nossos problemas, transformando aqui uma pequena pedra em uma montanha. Podemos enxergar bem, mas se não tivermos visão, vamos apenas ter dificuldades. Vamos ver dificuldades e não soluções. Este era o problema do jovem. Enxergava, mas não tinha visão. E se nessa luta entre as forças do bem e do mal nossos olhos pudessem ser abertos, veríamos o exército de Deus, que nunca perdeu uma batalha, pronto para ajudar e proteger o seu povo. Deus é o maior e mais poderoso do que todos os exércitos de homens e força do mal. Por maior que seja o seu problema, meu amigo, não se aflija. Eliseu percebeu que outros olhos não perceberam. Apesar de não vermos esses recursos, a verdadeira visão nos fará capazes de ver que eles são reais, que estão à nossa disposição, como dizem. Temos de enxergar a realidade por trás da realidade. Naquele momento, o homem de Deus, Eliseu, orou: Senhor, abra os olhos dele para que veja. 2 Reis 6,17. Qual dos 5 sentidos você valoriza mais? Qual deles você não gostaria de perder de jeito nenhum? Uma das coisas mais sensacionais que Deus criou foi o olho humano, a capacidade de ver e diferenciar tamanhos e cores, formas, rostos, lugares, e tudo que Deus criou é realmente espetacular. Em sua estrutura, o nosso olho tem 127 milhões de células, que são elementos visuais que recebem a luz e transmitem a mensagem para o nosso cérebro. Sob condições perfeitas, o olho humano pode detectar a luz, acreditem, a luz de uma vela a 25 quilômetros de distância. Temos olhos, podemos enxergar, mas precisamos pedir a Deus que nos dê visão e que Ele nos mostre muito mais do que aquilo que sonhamos. Quando Deus abriu os olhos do jovem, meus amados, ele viu muito mais do que podia imaginar que era possível. Ele viu o invisível de Deus. Nessa linha de raciocínio existe a capacidade de ver, a habilidade de ver. Notem bem, existe a capacidade de ver e a habilidade de ver. E elas são totalmente diferentes, são distintas. Em muitos lugares há pessoas que veem, mas não têm visão. A visão de Deus faz com que você enxergue aquilo que os outros não enxergam.
O estudante da escola dos profetas, o rapaz, tinha capacidade de ver. O profeta tinha a habilidade de ver. Por isso, percebeu o que os outros não perceberam. O rapaz via o presente, o profeta via a promessa do Deus vivo, o futuro. O rapaz via o que estava acontecendo, o profeta via o que ia acontecer. Para o rapaz, a situação era difícil solução. O profeta, por sua vez, sabia que estava do seu lado e o potencial a seu favor. A palavra do rapaz foi: o que faremos? A palavra do profeta foi: abra os olhos. E neste momento, meus amados, diante do possível problema, dos desafios que você possa estar passando nesses dias, talvez eu e você estejamos cercados de circunstâncias desanimadoras. É a hora de se dirigir ao Senhor dos Exércitos, entrar no seu quarto ou se fechar em seu escritório e falar com Deus: Senhor, Tu conheces os desafios e os problemas que eu estou enfrentando neste momento. Problemas com a minha família, problemas no meu trabalho, problemas de saúde, problemas com vícios. Tudo que está me afastando do Senhor, meu Pai, é problema. Então, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ajuda-me, por favor. Eu tenho certeza, meu amado, você que está me ouvindo neste momento, que se você buscar o Senhor de todo o teu coração, com certeza Ele vai abrir os teus olhos espirituais. Deus vai abrir os seus olhos e mostrar os recursos que estão à sua disposição. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o dono do ouro, é o dono da prata. O nosso Deus não é pobre, o nosso Deus é rico. O nosso Deus pode trazer para você, no seu lar, na sua vida, aquilo que você mais almeja. E muitas vezes as pessoas estão necessitadas tanto de Deus, mas não sabem como buscar. Mas a palavra dele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. E ele diz também: vinde como estás. Não espere estar preparado para buscar a Deus, porque você nunca vai estar. Porque nós somos eternos devedores a Deus. Jamais nós poderemos dizer que eu estou preparado. Não. Você tem que ir da maneira que você estiver. E aí sim Deus vai te preparar para viver com Ele a eternidade. Deus quer fazer de você uma nova pessoa. Deus quer restaurar a sua vida física, a sua vida espiritual. Porque Ele mesmo diz: não tem prazer na morte do iníquo. Deus não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E nesta oportunidade eu peço a você: dê uma chance a você mesmo. Volte a sua vida para Deus. Você ainda não morreu, você ainda está vivo. Peça para que Deus sopre o vento doce do Espírito Santo na sua vida e que Ele possa continuar te guiando nesta terra. Busque a face do Senhor constantemente e Ele vai se revelar a você. Amém? Que estas palavras possam fortalecer a sua vida neste momento e que Deus possa continuar cada vez mais abrindo os teus olhos espirituais para que você possa ver que o Deus que nós servimos é um Deus que salva, cura, liberta, prospera, mas que principalmente transforma. Transforma, Pai, o olhar desta pessoa que está me ouvindo neste momento. E eu peço ao Senhor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Meus amados, fiquem na programação aqui da Rádio Sombra do Onipotente, pois aqui se fala a verdade.